Hello! E aí? Buenas noches. Como vamos? Como vamos? Como vamos? Como vamos? Tudo bem? Bom, hoje vamos fazer um espelho de prova, que estou aqui com as respostas completas dos recursos também para a gente usar, né? Também foi meu aluno e esse não fez 80, fez 79,78. Que vergonha. Que vexame. Ai, ai. Enfim. Veremos já já. Tudo bem com vocês? Vocês viram aí que hoje eu já corrigi o exercício 5, a redação 5, né? Simulado amanhã. Aí de quarta em diante vou corrigir, enfim, o exercício de terça, que encerra na quarta, né? E eventualmente alguns exercícios que vocês tenham entregue atrasados lá, dos que já estão lá, né, na cota dos atrasados, aí eu vou tentar botar em dia até sexta-feira, né? Então, isso é o que nós faremos. Eu vou botar em dia o que vocês não fizeram em dia, né? Para vocês verem como eu sou bonzinho com vocês. Na verdade, sou uma ótima pessoa, com um ótimo coração. Ai, ai, ai. Uma pessoa super modesta também. Ai, bom, mas vamos lá. Vamos começar aqui mostrando o espelho para vocês, né? Vamos lá. Bom, na redação, nota média, 18,75 de conteúdo, 24 de forma. 18,75 a gente viu aqui, a mesma coisa que a redação de Emanuel, né? Aquela que falava do mesmo caso da Ponte dos Espiões, né? Do filme do Spielberg. Mais 24, então teve 6 erros de forma, que é até bastante, né? Para os padrões do concurso. No primeiro exercício, teve 100% de capacidade de análise, olha só que maravilha isso. Nossa, meu Deus, 8,63, 17,63, quer dizer, muito bom o exercício, né, com um erro de forma. E no outro, no último, que fez nota máxima. Gente, meu Deus, não lembrava que o Pedro tinha feito essa nota toda. Até tomei um choque aqui. Orgulho dos meus aluninhos. Fez 20 de 20, né? Então, aí 79,78, notão, né? Então, hoje vamos ver assim como uma pessoa fez nota máxima na análise dos dois exercícios, né? Na verdade. Mas vamos lá, né? Vamos partir para começar pela leitura do espelho para depois nós fazermos o nosso percurso. Certo? Posso começar? Algum comentário, alguma pergunta? Nada? Então vamos lá. Ambição e ousadia. Termos que definem com precisão os objetivos culturais revolucionários da Semana de Arte Moderna de 1922. Também conhecida como Semana de 1922, o evento simbolizou o início do modernismo brasileiro, movimento que transformou de forma definitiva o panorama cultural do país e que redefiniu a noção de identidade nacional. No trecho Antes Cair das Nuvens que de o Terceiro Andar, do seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis expressa ideais de grandeza similares aos assumidos pelos precursores do modernismo. Em seu ambicioso projeto de liberdade criativa e de reformulação cultural, os representantes do modernismo atuaram em conformidade com a mensagem de Machado. Influenciados pela atuação e pelos princípios das vanguardas modernistas europeias, membros do meio artístico brasileiro, como Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, defendem, no Brasil, ideias consideradas ousadas pela população de seu tempo. A condenação de estruturas estéticas anteriores nos campos literário, musical e das artes plásticas inspirou a renovação e a liberdade artística da produção cultural.
A rejeição inicial por parte do público às novas obras produzidas segundo esses princípios, como foi recebido inicialmente pelas telas de Tarsila, é elucidativa das propriedades revolucionárias dessas criações. Os modernistas recusavam-se a obedecer a métricas e a seguir modelos pretéritos, o que garantiria a aceitação de suas obras, preferindo ousar em sua originalidade. Apesar de coeso em sua proposta de renovação cultural, o modernismo brasileiro não foi uniforme. Duas correntes opostas desse movimento merecem destaque, a antropófaga e a do verde amarelismo. Enquanto a última defendia que a expressão cultural brasileira recebesse somente influências originariamente nacionais, ou seja, indígenas, os seguidores da antropofagia defendiam a absorção seletiva e adaptada de influências estrangeiras como princípio da cultura brasileira. Ambas as correntes buscavam romper com as concepções culturalistas anteriores e reconstruir a ideia de identidade nacional. Nesse sentido, compartilhavam o aspecto da ambição de seus discursos. Desse embate, os princípios antropofágicos prevaleceram e se tornaram-se parte integrante da identidade brasileira, pautando a evolução e produção cultural do século XX. Foi a antropofagia que melhor contribuiu para o entendimento da formação cultural brasileira, que, com suas origens multirraciais e multiculturais, é um produto de contribuição de diversas culturas que configura ainda assim uma identidade original. As influências do modernismo sobre a produção cultural brasileira do século XX são resultado dos objetivos ambiciosos de redirecionamento cultural defendidos pela geração de 1922. Os ideais de rompimento com estruturas consagradas possibilitaram, por exemplo, nas artes plásticas, a proliferação e consagração de novas formas de criação, como a dos painéis de Cândido Portinari, que se apropria da tradição portuguesa no trabalho dos azulejos para fazer expressões abstratas e figurativas de temas brasileiros. As capacidades de absorção de contribuições estrangeiras no âmbito da arte e de combiná-los a aspectos da cultura nacional possibilitou também o surgimento da bossa nova, que combina influências do samba brasileiro e do jazz norte-americano. Os princípios modernistas pautam, inclusive, a produção cultural do século XXI, fato que atesta o sucesso dos objetivos de seus precursores. Darcy Ribeiro dizia que, apesar de ter fracassado em todos os grandes objetivos de sua vida, a proteção dos indígenas, a transformação do sistema educacional brasileiro e a superação do seu desenvolvimento, não se arrependia de suas ações nem de suas ambições, e não invejava aqueles que o venceram. A formulação de objetivos grandiosos, no entanto, nem sempre está fadada ao fracasso, como atestam os ideais da reforma cultural defendidos pelos modernistas. Ao romper com estruturas estéticas consolidadas e redefinir os princípios de absorção de influências externas na formação cultural brasileira, o movimento da Semana de 1922 alcançou as nuvens, no sentido figurado do mencionado trecho Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas sem enfrentar a queda. As influências desse movimento permanecem significativas na contemporaneidade brasileira, tanto na produção cultural quanto na ideia de identidade nacional. E aí, quem começa? Júlia Zanardi, hoje vamos começar por você. Qual a sua impressão? Dado aqui o conjunto de espelhos e provas que a gente viu. Júlia Zanardi to everyone. Perdi o começo, mas gostei. Achei clara e fácil de entender. Ok. Letícia Spencer. Engraçado, Letícia, eu fui lendo essa redação aqui pensando em você. Por que será? Mas isso é sério, porque essa redação parece uma resposta às perguntas que você estava fazendo na aula passada, você não acha? Não, uma leve fugida ao tema, com certeza não, né? Porque era para você escolher um fato da cultura brasileira do século XX, que fugida ao tema que ele deu. Então, não tem fuga ao tema nenhum aqui, zero fuga ao tema. Ele fez exatamente o que foi pedido. Se foi bom ou se foi ruim, é outra história. Tá, mas quem disse que precisava falar de queda? De onde você tirou isso, Acauã?
Bom, na verdade ele pede para interpretar a citação do Machado. Ele interpretou a citação do Machado dizendo o que era estar nas nuvens e dizendo que o modernismo não enfrentou a queda, né? Enfim, não é uma interpretação maravilhosa, mas aqui, ó. Não é nenhuma Brastemp de interpretação, mas olha aqui. Blá, 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 aqui, ó. No trecho Antes Cair das Nuvens de Terceiro Andar, de seu livro Machado de Assis expressa ideais de grandeza similares aos assumidos pelos precursores do modernismo. Portanto, são ideais de grandeza. Ah, Cauã, sim, gostei. É ele, né? Sim, gostei. Falou do modernismo além da literatura. Sim. Não era para fazer comparação com a queda das nuvens e a do prédio? Bom, Letícia, fazer a comparação com a queda das nuvens e a do prédio fica por conta de quem vai fazer aquilo. Não, era para você interpretar a frase do Machado e relacioná-la a um fato da cultura brasileira ou da história mundial. Ele escolheu um fato da cultura brasileira e relacionou com a citação do Machado. Então, tipo, fuga ao tema zero. Não tem nenhuma chance de fugar o tema nessa redação aqui. Jonatas Pabs. Muito boa, eu não diria, mas tá boa. Depois, nas próprias respostas dos recursos, nós veremos por que não está muito boa. Mas tá bom, né? Assim, tá bom o suficiente, né? Fazer uma redação tranquila e não passar perrengue, né? Túlio? Túlio Rebei. Achei boa também, só a interpretação que não. Eu também não achei boa a interpretação. E a banca também não, nós veremos depois isso. Mas, né, comparativamente ao que a maior parte das redações de nota baixa fez, realmente ela está um pouco acima da média. Átila, ou Uno. Átila. Achei a interpretação não muito boa também. E acho que ela poderia ter tido uma nota maior se não tivesse prendido a muitas inscrições e contextualizações. Fosse mais argumentativa. Sim, é isso que define a nota alta. Sem dúvida. César Braga. O homem do portanto e do contudo. Mas vou lá barra para cima por quê? Já tá para cima, já tá no meu parágrafo. Ah, lá em cima. César Braga tem uma capacidade muito boa de concatenar ideias. O texto é muito fluidez, mas ele só analisa a citação na introdução e na conclusão. Sim. Só, né? Só. Ai, ai. Henrique Sato, acho que só falta você, Henrique, dos que eu quero. Não, Henrique e Igor, né? Podem se manifestar aí. Henrique Sato e Igor Carvalho. Quem não está na aula ao vivo se manifesta por e-mail depois. Igor, achou bem clara e bem boa. Sim, concordo. E a banca também concordou, senão não teria dado 18,75, né? Henrique Sato?
Acho que faltou foi uma interpretação mais aprofundada mesmo. Eu acho que mais do que uma interpretação aprofundada, uma interpretação melhor mesmo, né? Acho que é mais que uma questão de profundidade, né? Quando a gente for ver a análise dos recursos aqui, quando eu for reler agora, a gente vai ver várias das questões e eventuais problemas analíticos que possa ter na redação, né? Então, vamos lá. Vamos de novo? Ambição e ousadia, termos que definem com precisão os objetivos culturais revolucionários da Semana de Arte Moderna 22. Bom, qual foi a primeira coisa que ele fez aqui, então? Além dessa frase ser uma frase ambiciosa e ousada, né? Começou dando na lata, como eu faria, como eu preferiria fazer se eu fosse fazer a redação. O que significa essa primeira frase? O que ele fez? Definiu o fato cultural, né? E definiu bem, né? Porque quando ele estabeleceu aqui a Semana de Arte Moderna de 22, ele definiu do jeito que a banca respondeu nos recursos, né? Escolheu um ponto no tempo. Então, todos os desenvolvimentos que ele faz sobre o modernismo estão girando em torno da Semana de Arte Moderna de 22, certo? Ao passo que se você fala modernismo, propriamente dito, aí não é exatamente um ponto no tempo, é um processo, né? E como a gente já viu, como foi a correção do ano passado, você tinha que fazer uma boa interpretação do Machado, o fato histórico tinha que ser um ponto determinado no tempo, e tudo que se concentrou no desenvolvimento de processos teve a nota prejudicada. Certo? Ok? Também conhecida como Semana de 22, o evento simbolizou o início do modernismo brasileiro, um movimento que transformou, de forma definitiva, deixa eu aqui que faltou, o panorama cultural do país e que redefiniu a noção de identidade nacional. Certo? Todo o argumento aqui está correto sobre o modernismo, né? No trecho Antes Cair das Nuvens que de um Terceiro Andar, de seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis expressa ideias de grandeza similares aos assumidos pelos precursores do modernismo. Bom, aqui então nós temos o primeiro problema, né, de enfraquecimento da análise e da argumentação. Né? Expressa ideias de grandeza, mas quais são as ideias de grandeza? Vocês percebem que ao longo do texto, em nenhum momento ele fala quais são exatamente as ideias de grandeza. Né? Tenta relacionar lá na conclusão, né, que é a construção da ruptura da tradição, né? Em seu ambicioso projeto de liberdade criativa e de reformulação cultural, os representantes do modernismo atuaram em conformidade com a mensagem de Machado. Bom, aqui abre um pouco para a interpretação, né? Mas enfim, às vezes parece que está estabelecendo uma relação de causa e consequência, né? Entre a frase do Machado e o modernismo, né? Que aí realmente está estabelecendo uma relação causal que claramente não existe, né? Então deu uma forçada de barra. Certo? Vamos lá. Influenciados pela atuação e pelos princípios das vanguardas modernistas europeias, membros do meio artístico brasileiro, como Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, defendem no Brasil ideias consideradas ousadas pela população de seu tempo, né? Influenciados, eles defendiam, né? Mas ok. A condenação de estruturas estéticas anteriores nos campos literário, musical e das artes plásticas. E tá certinho aqui, ó. Não precisa ser no campo literário, no musical e nos das artes plásticas. Nos campos, fez o paralelismo sintático semântico aqui. Inspirou a renovação, a condenação, inspirou a renovação e a liberdade artística da produção cultural. A rejeição inicial por parte do público às novas obras produzidas segundo esses princípios, como foi recebido inicialmente pelas telas de Tarsila, aqui a regência está errada, né? A rejeição inicial, como foi recebida pelas... Né, é elucidativa das propriedades revolucionárias dessas criações, ok? Os modernistas recusavam-se a obedecer a métricas, isso aqui, né? Absurda essa frase, né? Vocês sabem por que essa frase é absurda, né? Ou não? Sabem, né? Alguém me diz aí porque essa frase é absurda. Eu sempre isso, singular e plural. Exatamente. E a seguir modelos pretéritos, o que garantiria a aceitação de suas obras, preferindo ousar em sua originalidade.
Apesar de coeso em sua proposta de renovação cultural, o modernismo brasileiro não foi uniforme. Duas correntes opostas desse movimento merecem destaque, a antropófaga e a do verde-amarelismo. Ok. Aqui, gente, nossa. Aqui eu lembro até das perguntas dele na aula, que a gente teve isso aqui em 2016. Enquanto a última defendia que a expressão cultural brasileira recebesse somente influências originariamente nacionais, ou seja, indígenas, os seguidores da antropofagia defendiam a absorção seletiva e adaptada de influências estrangeiras como princípio da cultura brasileira. Ambas as correntes buscavam romper. Não chega a ser PV, né? Mas não é engraçado pensar na corrente rompendo, em vez de romper a corrente? É uma inversão interessante, né? Semântica. Ambas as correntes buscavam romper com as concepções culturalistas anteriores e reconstruir a ideia de identidade nacional. Nesse sentido, compartilhavam o aspecto da ambição de seus discursos. Isso aqui, por exemplo, totalmente explicativo, né? Compartilhavam a ambição de seus discursos. Não está errado, né? Mas vamos melhorar. Desse embate, os princípios antropofágicos prevaleceram e tornaram-se parte integrante da identidade brasileira, pautando, que eu sempre implico aqui, a evolução de produção do cultural. Os princípios antropofágicos prevaleceram desse embate? Não, né? Você prevalece em algo, sobre alguma coisa. Então não é de. Né? Aqui mais um erro. Ele teve 6 no total. Né? Foi a antropofagia que, olha como esse foi que aqui é expletivo. A antropofagia melhor contribuiu para o entendimento da formação cultural brasileira, aqui com suas origens multirraciais e multiculturais, aqui. É um produto de contribuição de diversas culturas que configuram, ainda assim, uma identidade original. As influências do modernismo sobre a produção cultural brasileira do século XX são resultados de objetivos ambiciosos de redirecionamento cultural defendidos pela geração de 1922. Ok, aqui ele já está argumentando de verdade. Aqui no fim, né, ele também já está argumentando e analisando, né, sobre o modernismo. Os ideais de rompimento com estruturas consagradas possibilitaram, por exemplo, nas artes plásticas, a proliferação e a consagração de novas formas de criação, como os painéis de Cândido Portinari, que se apropria da tradição portuguesa no trabalho de azulejos para fazer expressões abstratas e figurativas de temas brasileiros. As capacidades de absorção de contribuições estrangeiras no âmbito da arte e de combiná-las. Aspectos, né? As capacidades de absorção de contribuições estrangeiras no âmbito da arte e as capacidades de combiná-las, aspectos da cultura nacional, possibilitaram, né? Não possibilitou também o surgimento da bossa nova, que combina influências do samba brasileiro e do jazz norte-americano. Os princípios modernistas pautam, inclusive, a produção cultural do século XXI, fato que atesta o sucesso dos objetivos de seus precursores. Isso aqui de seus precursores vai ser um problema também. Né? Inclusive, isso está explicitado no recurso. Nós veremos. Uns 30, César, eu daria uns 30 para essa redação? Maybe, não, eu não estou marcando tudo aqui e tal, mas sim, se eu tivesse corrigindo essa redação como um simulado dele no curso do ano passado, eu certamente teria massacrado muito mais, porque como vocês sabem, eu corrijo para que vocês escrevam melhor, né? E que vocês realmente escrevam muito melhor do que quando vocês chegaram aqui. Entretanto, apesar do seu ressentimento contido com as minhas correções, ele não usou nenhum contudo expletivo aqui, ok? Não usou nenhum contudo expletivo, não tem nenhum portanto fora de posição, não tem nenhum erro de colocação pronominal, tá tudo certinho. Ai, ai. Mas enfim, e essas coisas todas que eu me referi aqui estariam marcadas de vez aqui, nenhuma delas está. Darcy Ribeiro dizia que, aí você diz, mas professor, não, claro que eu gravo. Letícia Spencer, você grava mesmo? Claro que eu gravo. O César foi meu aluno particular antes, né? Só nesse curso aqui, eu acho que o César, você fez todos os exercícios, não fez, César? Então, o César fez todos os exercícios. Então, eu sei, né? Eu tô corrigindo em sequência, né? Então, às vezes eu me exaspero com alguns, porque no 15º exercício eu ainda estou corrigindo coisa que eu corrigi no primeiro.
entendeu? Então, assim vai, né? Uma professora, Darcy Ribeiro, dizia que eu não. Ah, mas eu me exaspero no 15º, né, César? Né? O César aqui dizendo que eu me exaspero mesmo, né? Não me exaspero no segundo, no terceiro, né? Só que depois de corrigir tantas vezes a mesma coisa e sabendo que você é um cara inteligente, que você tem a capacidade de entender as correções e que você escreve bem no geral, e você escreve muito bem de fato, né? É só você prestar atenção, entendeu? Não tem muito mistério. Mas vamos voltar aqui para o dizia, né? Darcy Ribeiro dizia que professor, mas o verbo dizer. Não, o Darcy Ribeiro dizia. O Darcy Ribeiro, ser humano, pessoa, podia dizer o que ele quisesse, certo? Então você está atribuindo isso a uma pessoa. O que eu não posso dizer? No texto, o autor diz. Não, no texto ele não diz, né? Ele afirma, certo? Ou assevera, né? Como gostam de usar as pessoas que já tiveram outra vida nos estudos de redação. Por escrito, ninguém diz nada, certo? Nem fala. São coisas associadas à oralidade. Mas o Darcy Ribeiro podia dizer, não tem problema nenhum, certo? O Darcy Ribeiro dizia que, apesar de ter fracassado em todos os grandes objetivos de sua vida, a proteção dos indígenas, a transformação do sistema educacional brasileiro, a superação do subdesenvolvimento, não se arrependia de suas ações nem de suas ambições. E não invejava aqueles que o venceram. A formulação de objetivos grandiosos, no entanto, olha aqui, ó, o no entanto bem posicionado, né? Aqui vai realmente fazer um contraponto. Nem sempre está fadado ao fracasso, como atestam os ideais de reforma cultural definidos pelos modernistas. Ao romper com estruturas estéticas consolidadas e redefinir os princípios de absorção de influências externas na formação cultural brasileira, o movimento da Semana de 1922 alcançou as nuvens, de onde eles não caíram, certo? Mas qual é a relação que ele faz aqui? É com as ideias de grandeza do Machado, certo? No sentido figurado mencionado no trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas sem enfrentar a queda. As influências desse movimento permanecem significativas na contemporaneidade brasileira, tanto na produção cultural quanto na ideia de identidade nacional. Isso aqui é um erro que vocês cometem, essa vírgula aqui não tem, né? Tá certo aqui, tanto quanto não é separado por vírgula. Mas, viu, César, falar em exasperação aí, deixa eu ver quem mais está na aula aqui. O Igor sofre comigo, né, Igor? Humberto, talvez. Túlio, né, Túlio? Mas, enfim. Como a gente viu aqui, enfim, fez uma redação fluida, né? Bem direta, sem grandes mistérios. Se concentrou no fato cultural, relacionou com o Machado, a relação não foi tão boa, porque a interpretação também não foi, certo? E por isso não teve uma nota tão alta, mas fez uma nota boa, né? E em erros formais, inclusive, teve 6, né? Que é muito maior que a média, né, no geral. Então, por exemplo, ó, vamos ver nos espelhos aqui, vamos ver os... Ó, 625, 625, 625, né? Vários de vocês, às vezes, já receberam, já viram alguma nota que eu tenha dado numa redação similar de vocês, que eu dou 6,5, 6,5, 6,5 ou 6,6,6, porque eu tenho preguiça de ficar dando 0,25, né? Mas é mais ou menos isso. Quando isso acontece é porque vocês estão nessa faixa de nota, nesse nível de redação aqui. Médio, quer dizer, o que a banca considera acima da média, né? Que eu considero médio para bom, mas nada espetacular, né? Mas totalmente dentro do tema, discutiu, respeitou o comando direitinho e tal, só não fez nada de muito excepcional. Como a melhor comparação aqui que a gente tem é para fazer com a primeira, né? A redação do Rafael, né? Segunda, eu acho que a gente usou, não lembro. Enfim, a redação do Rafael, que foi a nota mais alta ainda, que é a da Débora Lobato, né? Em conteúdo, que fez 28 de conteúdo, quase, né? 28, 75, eu acho, 27, por aí. E que também fez uma redação sobre o modernismo, né? Mas com uma interpretação melhor do Machado, com uma relação melhor e com mais fluidez. Certo? Nos espelhos aqui. Vamos aqui ver os recursos, que aí fica tudo respondido. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro lugar, ó, o recurso de conteúdo, né?
Recurso indeferido, ok? Vamos ver o que a banca diz. O item apresentação diz respeito à impressão geral do texto. Aqui não cabe apenas julgar a legibilidade da letra, se houve rasura ou se houve algum empecilho para a leitura. Não é só, né? Mas... Tarã, o que está escrito aqui? Legibilidade, estilo e coerência. Mas ok. Trata-se de avaliar um conjunto no qual a legibilidade está associada ao estilo e à coerência dos tópicos frasais ou das propostas presentes na dissertação, sobretudo no primeiro parágrafo. Portanto, ênfase na introdução. Ocorre que o candidato estabeleceu relações diretas e impactantes a partir da frase de um personagem de Machado de Assis, demonstrando dificuldades para modulá-la, portanto, maniqueísmo. Né? Por exemplo, trata-se de exagero afirmar que Machado de Assis expressa ideais de grandeza similares aos assumidos pelos precursores do modernismo. Ora, se os precursores do modernismo não são, por definição, os modernistas, mas sim os que vieram antes do movimento eclodir. Na linha 9, define-se, afinal, que a candidata, na verdade, trata dos representantes do modernismo, que teriam atuado em conformidade com a mensagem de Machado. Há portanto, problemas de coerência e estilo que afetaram muito o plano inicial da dissertação e o seu desenvolvimento. Faz sentido, né? Em relação ao item 2, que é a argumentação, né, notaram-se falhas na expressão membros do meio artístico brasileiro e também na ideia de que a condenação inspirou a renovação, como se um fato provocasse o outro e não fossem ambos simultâneos. Aqui, né, porque se um inspira o outro, né, realmente eles não são simultâneos, né, mas a ideia de simultaneidade para os acontecimentos aqui também é controverso. Mas, enfim, o parágrafo que vai da linha 22 a 36 é totalmente expletivo, não servindo propriamente à discussão do modernismo à luz da citação de Machado de Assis. Certo? Então, sim, né, como bem notou o Átila, o parágrafo da linha 22 a 36, quer ver? Este aqui. Terceiro, né? Aqui. Até aqui. Os problemas apontados acima prejudicaram a capacidade de análise e reflexão, embora a pontuação indique estar acima da média. Certo? O que você achou forte, Letícia? A resposta dos recursos? Você achou a resposta forte? Tá, mas forte por quê? Ele só falou a verdade, tá? Um parágrafo totalmente narrativo. Então, em termos de análise e argumentação, não tem utilidade, portanto é expletivo. Certo? Então, tudo que foi escrito exclusivamente contando história, basicamente não analisa nem argumenta sobre nada. Certo? Mas se você achou essa resposta de recurso forte, é porque você viu poucas. Você viu poucas. Ai, ai. Tem coisa bem mais forte do que essa, né, nas respostas. Bom, vamos para os exercícios, então? Let's go? Vamos lá. Igor, diga. Tá certo o quê?
12, 13. Porque são membros do meio artístico brasileiro genéricos, né? Membros como Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral defendem. Certo? Membros do meio artístico brasileiro. Tem muitos membros do meio artístico brasileiro. Certo? Tem muitos membros do meio artístico brasileiro. Ai, ai. Depois, ó, aqui vocês vejam, ó, na prova que eles marcaram foi que na linha 33 e na linha 34 multirracial, né? Que tá errado. Ó. Aqui, linha 33 não foi que? Na linha 34 multirracial. Depois a concordância aqui na linha 45 e tal. Enfim. Sim, Letícia, onde? Você espera que eu leia o texto todo de novo? Letícia pergunta se tem no texto agente da passiva entre vírgulas. Onde? Não, mas você me diz onde? Em que linha você está perguntando? Não precisa deixar quieto, é só você perguntar onde, em que linha. Ah, tá. Bom, depois você me manda por e-mail, então eu te respondo. É na primeira página, na segunda? Onde? Vamos lá. Segundo parágrafo, ok. Influenciados pela atuação e pelos princípios das vanguardas modernistas, membros do meio artístico, como Andrade defende no Brasil ideias consideradas ousadas pela população do seu tempo. A condenação de estruturas estéticas anteriores, do campo literário musical, inspirou a renovação da liberdade artística, a rejeição inicial por parte do público às novas obras produzidas. Não, porque aqui é porque ele deslocou, né? Seria a rejeição inicial às obras por parte do público. Então, como ele deslocou, intercalou, entendeu? Aqui? É isso? Isso. Né? A rejeição inicial das novas obras produzidas por parte do público. Ok? Foi porque ele inverteu a ordem. A rejeição às obras por parte. Ele jogou aqui para trás, portanto, a vírgula. Na ordem direta seria a rejeição inicial às novas obras produzidas segundo os princípios por parte do público. Ok? Depois, como foi recebido inicialmente e tal, pelas telas Tarsila, tá errado também, entendeu? Captou? Respondido? Posso ir para os exercícios, então? Vamos lá. Exercício 1. Exercício 1. Vamos embora. A criação artística brasileira aderiu, em diversos momentos, ao esforço de formação e de identificação da identidade nacional. Além desse esforço deliberado de teor culturalista e identitário, a arte brasileira, a literatura em especial, expôs e expõe as mazelas e os desafios, não marcaram, mas deviam ter marcado, ou talvez ter marcado, deixa eu ver, sociais do país. Antônio Cândido formulou a interpretação do sistema literário brasileiro que considerava características sociológicas como definidoras de movimentos literários da história brasileira. Além de um produto da realidade brasileira, a literatura também serviria como forma de registro dessa realidade. A obra de Machado de Assis é um exemplo dessa capacidade da arte de servir como instrumento de conscientização sobre o Brasil. Em seus contos e romances, Machado aborda com precisão aspectos políticos e sociológicos do Brasil por meio de seus personagens. Sua arte, nesse sentido, tem, além de valor estético, importância singular para a compreensão do processo de formação nacional. Eu marcaria duas coisinhas aqui. E esse negócio aqui do sua arte aqui, que não está marcado aqui no caso dele, aparece marcado em várias outras provas. Né? Em vários outros espelhos, né? Não em outras provas. Esse aqui é exercício 1, né? Ele fez... Teve um erro na linha 4.
e fez 8,63 de conteúdo. Esse aqui é sobre a função social da arte, né? O erro da linha 4 foi exatamente o paralelismo sintático aqui que eu marquei. É esse mesmo. Mas é interessante se rever a prova dele, né? Porque aqui você viu claramente que as aulas de cultura brasileira no ano passado pesaram para ele mesmo. E não estou falando isso de zoeira, não. Nem por ser pouco modesto. A prova dele está toda feita com base nas leituras e nas aulas que ele teve. O que é muito bom, né? Conseguiu um ótimo desempenho. Porque conseguiu encaixar bem, né? Mas professor, mas todo mundo que fez a aula se deu bem, deu certo? Infelizmente não. Por quê? Porque tudo depende de como você vai executar o seu conhecimento e as relações que você consegue fazer. Eu tive outros alunos que fizeram as mesmas aulas, as mesmas coisas, tentaram seguir um caminho parecido e não se deram tão bem por problemas no travamento do estilo de escrita mesmo, muito mais do que pelo conteúdo propriamente dito, né? O que vocês acharam desse exercício aqui? Eu gostei, eu achei ele bem denso realmente em relação à função social da arte, né? E principalmente ter usado o Antônio Cândido, e usado muito bem o Antônio Cândido, né? Como citação. Bruno Mello. Acho que eu não tinha te chamado ainda, né, Bruno? Bruno Mello e a Cauã. Quero ouvir as opiniões de vocês aqui sobre esse exercício. Bruno Mello, concordo, boa análise. A Cauã, bem densa, sem ser muito inovador como da última aula. Sim, mas não é a inovação que faz o exercício bom, né, necessariamente, né? Você vê aqui que esse exercício ele é uma excelente combinação de bons conhecimentos bem executados, né? Então não precisa ter nenhuma invenção genial sobre qual deveria ser aqui a função social da arte e tal, e eu acho esse aqui bem melhor do que o que fez 20 de 20 nesse cara. Não, fez 20 de 20 foi no outro, né? Que esse aqui fez 20 de 20 também, nós veremos já. Né? Mas fez um ótimo exercício, né? Usando conhecimentos que vocês estão desenvolvendo aqui nas aulas. Certo? Posso ir para o próximo exercício, então? Ou não? A Cauã, na verdade, esse hoje é o ideal, porque inovador demais é imprevisível. Exatamente, isso mesmo. Você pode fazer como fez aquele outro lá, né, que inovou completamente, e agradou e se deu bem, né? Ou pode realmente acabar tendo um final dramático, né? Acabar tendo um final muito dramático para o seu resultado, né? Então, realmente, isso aqui é a melhor combinação de forma e conteúdo consistentes. Certo? Vamos ver os próximos. Estão ansiosos? Estão ansiosos? Estão ansiosos? Vamos lá. A comparação feita por Alberto da Costa e Silva sobre o uso da linguagem pelo diplomata e pelo poeta é pertinente, mas, analisada fora de seu contexto original, é imprecisa. Ambos os profissionais têm a palavra como instrumento de trabalho, e a manipulação desse instrumento é essencial para ambos, ainda que possuam destinatários e intenções distintos. No entanto, enquanto o poeta tem... Essa aqui passou fodida, batida, meu Deus. Para delírio do César. Enquanto o poeta tem liberdade para transmitir qualquer mensagem, o diplomata brasileiro pauta sua atuação pelo respeito aos princípios da política externa brasileira. Não é facultado ao diplomata instrumentalizar a linguagem para o engodo e a ilusão. O profissional prima pela obediência ao direito e pela defesa dos princípios constitucionais. Salvo essas limitações principiológicas, o uso da retórica é essencial para alcançar consensos e defender posicionamentos com precisão e eficácia.
A verdade, os fatos e a justiça são os fundamentos sobre os quais o diplomata formula o seu argumento. Nossa, gente, desculpa, eu me emocionei, assim, agora eu como diplomata que está me caindo. Vocês estão conseguindo enxergar que está caindo uma lágrima aqui furtiva pela minha bochecha direita. Vai chegar no meu lábio, eu vou sentir o amargo, assim, vou ficar mais emocionado ainda com todo esse papel do diplomata no mundo, né? Nossa, realmente, assim, eu tô lá todos os dias, né, defendendo a justiça, a verdade e os fatos, né? Bom, né, mas convenhamos que isso aqui é um... não tem como não agradar, né, essa argumentação, vocês concordam comigo? Não foi bem afagou a banca, né? Afagou a diplomacia, né? Muito mais do que a banca propriamente dita, afagou a diplomacia. Você não concorda? E o mais importante foi que ele fez digamos, um contraste entre o diplomata e o poeta, mas de certa forma não, completamente, né? Ele fez um contraste entre o diplomata e o poeta, mas todo mundo que foi para a nota mediana, que fez o contraste entre o diplomata e o poeta, foi meio que reduzindo assim o trabalho do diplomata. Não, ele usa as palavras, mas é para defender os princípios. A política externa está meio que tornando a retórica uma coisa funcional na profissão e despoetizando a linguagem, né? Esses aí são os que a gente viu que ficaram sempre de 5,50 para baixo, certo? Lembram disso, né? Beleza. César aqui respondendo por todo mundo, metonimicamente, mas... Sim. Esse aqui, ele fez o contraste entre o poeta e o diplomata. Mas, ao mesmo tempo, ele levou o trabalho do diplomata a uma condição idealista, entendeu? Tanto quanto a do poeta, mas por um outro caminho. Certo? E aí realmente agradou. Além de, evidentemente, essa abordagem aqui ser bastante original, quase única, né? Em relação ao conjunto das provas, que a gente já viu aí um mundo de espelho que as pessoas disseram, né? Então você veja, algumas provas aqui que a gente viu, 0,85, 86, 87, quase 88, tiveram 5,50 nesse segundo exercício aqui. Se tivessem feito alguma coisa parecida com esse, era 95, né? Era um desempenho muito alto. Não é verdade? Eu gostei bastante desse exercício aqui. É uma ótima resposta. E mesmo eu aqui só marcaria mesmo, assim, sem finalidade didática, somente um erro gramatical, que é esse no entanto que sobrando. Aí desse ele faria 19, né? Vocês já notaram, né, que eu tenho resistência, assim, a dar a nota máxima, né? Sobre os quais, onde? Minha 14? Os fundamentos... Não estaria errado, mas muda totalmente o sentido, né, Henrique? Porque aqui ele está dizendo que o diplomata está abaixo dos fundamentos. E você diria que ele está acima dos fundamentos. Entendeu? Então é uma mudança de sentido, não é uma questão gramatical aqui. Não, a verdade, os fatos e a justiça são os fundamentos sob os quais o diplomata formula o seu argumento. Então esses fundamentos estão acima da formulação do argumento. Certo? Então não é uma questão. Aqui não é uma questão de qual é a preposição, a mudança é o sentido. Realmente. Certo? Letícia, Júlia. Opiniões femininas na aula, vamos lá.
Letícia Spencer, estou impressionado com a legibilidade. Tem a letra bonita, estava bem treinado, fez rascunho, passou limpo, né? Não, sem um risco você está exagerando, né? Aqui já tem um risco, ó, tchum. Mas nada que, realmente nada prejudica demais a legibilidade. Ó, aqui tem outro, ó. Mas é pouquinho, né? De fato, é bem pouquinho, como a gente fala coloquialmente. Deixa eu ver aqui na outra. Aqui no exercício 1 realmente não tem nenhum. Não, Igor. Escreve um e-mail para ela, porque a carta ela não vai conseguir ler. A carta ela não vai conseguir ler, não. Ai. Ó, mas na redação aqui tem alguns risquinhos. Ó. Tem aqui, um risquinho aqui, não é muito de fato. Ó, aqui tem um, mas fica bem claro, né? Não está prejudicando o andamento da leitura. César Braga, banco inclusive tratou ele no feminino, de tão bonita que é a letra dele. Faz sentido, né? Mas é um argumento completamente sexista, se for essa a verdade. É uma coisa completamente sexista, né? De que letra de mulher é bonita, letra de homem é feio, né? Temos que refazer, né, a nossa... Ô César, você acha que a sua letra é feia, cara? Eu vou te apresentar uns coleguinhas teus aqui que estão nessa aula que eu cito 5 letras piores que a tua. Não estou exagerando. Eu não estou exagerando, não. Eu não estou exagerando, não. Quem tem letra boa aqui? Que é tipo assim, que não é nenhuma tortura ler mesmo. Né? A letra da Letícia, a letra da Júlia, a letra do Humberto, a letra do Henrique Sato e do Bruno Melo. Certo? São dos que estão aqui na aula, são as letras boas e legíveis, né? E o recorde de pior letra da aula é do Acauã. Supera o Igor Carvalho. Desculpa a sinceridade aí. Mas, é a letra do Acauã, Igor em segundo. Ai. Igor em segundo. Né? Mas eu acho que o grande problema, na verdade, das redações do Igor, especialmente, não é tanta feiura da letra, mas é mais a elegibilidade, né? Porque tem muita rasura, tem muito rabisco, tem muita coisa enfiada uma por cima da outra e tal. É bem difícil de conseguir ler mesmo, né? Mas sempre tem, assim, tipo, aqui na aula, por exemplo, os exercícios do Túlio são sempre etéreos, né? Eles são sempre etéreos. Você vê no conteúdo do professor. É porque ele é doutor em filosofia? Não. É porque o scanner dele é fraco. Ele escreve com uma caneta azul de ponta fina. Então, às vezes, fica aquele azul calcinha num fundo branco meio borrado, assim, e eu tenho que fazer uma força tremenda para ler. Eu não estou exagerando, galera. É isso mesmo. Eu não tô exagerando, não. Queria eu estar de zoeira, mas eu não tô, não. Eu realmente não tô. Isso, isso acontece. Mas, enfim. Prejudica, né, Átila? Prejudica a apresentação do texto, né? Porque não adianta. Tipo, o corretor, cara, vamos lá, o cara vai corrigir 300 e poucas redações. É isso que ele vai fazer, entendeu? Toda vez que ele tiver que fazer força para ler uma coisa, ele vai se irritar, cara. Ele é um ser humano, entendeu? Obviamente não posso ficar aqui, né? Fazendo afirmações peremptórias, né? Mas é evidente que é um ser humano corrigindo, é um robô, né? E você tem uma letra muito ruim, efetivamente prejudica. Isso pode ser compensado? Pode, cara. Se você tiver uma letra horrorosa, mas fizer uma redação absolutamente genial, você vai fazer uma nota absolutamente genial. Isso com certeza. Entendeu? Sem dúvida. Agora, se você tiver uma letra horrível e fizer uma redação média, a tua nota cai, com certeza. Isso eu duvido que não. Eu duvido que isso não aconteça. Certo? Ó, vocês vão receber
um e-mail, vocês todos, né? Todos os alunos, né? Vocês receberão um e-mail com vários textos anexos, ok? Que são obrigatórios, certo? Para vocês darem uma olhada. Esses textos vieram de onde eles deveriam vir. Eu não vou ficar falando isso em aula gravada. Ok? É para lerem, ok? Não é para vocês fingirem que receberam e lerem só semana que vem, quando não adianta mais. Certo? Não adianta ler para o ano que vem, ok? É para ler para este ano. Certo? Então é Wilson Peoples. Buenas noites a todos. Amanhã temos a nosso penúltimo encontro, né? Porque quinta-feira nós temos 2 aulas, então a penúltima aula é às 22 horas. Amanhã temos o nosso penúltimo encontro. Está sendo um longo e intenso curso, mas pelo menos vocês estão evoluindo, as coisas estão dando certo. Tudo vai dar certo no sábado. Beleza? Então é isso. Por hoje é só, pessoal. Já diria o Gaguinho. Um abraço, até mais. Tchau.